Então, nem todos os cristãos que me seguem, até porque eu passei 40 anos praticamente falando para cristãos ou para pessoas que têm fé. Então, nem todos que me seguem me criticam. Eles entendem todo o processo. Mas todos que criticam são cristãos. Uhum. Às vezes eu vejo um xingamento absurdo daquele assim que eu não falo palavrão, mas daquele assim que lá na roça a gente fala arrepiar o cabelo do relógio. Entendeu? Eu completei com outra palavra aqui na minha cabeça. Então, mas na sua cabeça, seu pornográfico. Entendeu? Olha só, eu podia estar num lugar um pouco mais decente, com uma moral mais elevada, mas não, aqui. Com pensamentos obscuros. Entendeu? Eu não quero esses detalhes sórdidos na minha vida, entendeu? E aí, eu entro no perfil dessa pessoa e tá lá, serva de Jesus, versículo bíblico, missionário, não sei o quê. Então, a gente vê o quanto falar sobre a homossexualidade, ela é completamente odiada ainda no sistema religioso. Uhum. As igrejas, algumas dizem assim, não, mas nós aceitamos o gay. Não, elas não aceitam, elas toleram. Uhum. Porque aceita você entrar, mas não te aceita tomar ceia. E tenta te mudar lá dentro? Tenta mudar, tenta fazer a cura, né? Uhum. Eu tenho agora arqui-inimigos, novos arqui-inimigos da imprensa gospel, porque me ofereceram cura gay. E eu falei, não, tô de boa. Tô muito mais feliz, inclusive. Olha a minha cara, entendeu? Olha a minha cara. Então você sempre foi. Não, olha, eu tava de boa do jeito que eu tava e eu tô de boa agora. Uhum. E eu tô de boa biblicamente. E vão me bater por causa disso. E tá tranquilo. Então se você não aceita, você é inimigo. Da onde que vem essa noção, essa homofobia dentro da religião? Se eu posso botar assim. É daquela frase lá que não pode deitar com outro homem? Da onde vem isso? Então, essa frase de que homem não pode se deitar com outro homem de Levíticos, lembra que Deus estava construindo a cidade? Nesse mesmo livro, fala da mulher que não pode sair de casa. Uhum. Fala que você não pode misturar tecidos e fala inúmeras, são mais de 400 leis que não se aplicariam hoje, mas só pegam essa. Só que até surgir a lei, até essa época, o incesto não só era permitido, como era incentivado, porque precisava procriar. Uhum. Se precisava preencher a terra. As pessoas falam, é por isso que Deus não fez Adão e Adão, Deus fez Adão e Eva, homossexualidade e pecado. Não, é porque precisava ter filho. Então os filhos de Adão e Eva casaram com as irmãs. E aí os irmãos casaram com as sobrinhas, e os sobrinhos com as primas, porque precisava procriar, precisava encher a terra. E hoje é um crime, essas pessoas Hoje é um não... crime. Quando Moisés vem, milhares de anos depois, já tinha tido dilúvio, já tinha tido Noé, né? Já tinha tido Moisés, os séculos já tinham se passado. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito e entregar para a terra prometida de Canaã, hoje Israel, que está em conflito nesse momento, por causa de um erro de Josué, o discípulo de Moisés, que não extinguiu a faixa de Gaza, que era um mandamento. Era, entendeu? Putz. Tirar aquele povo dali. Então até hoje eles estão brigando. Aí ele falou, disso. não, deixa ali. Aí tá em guerra até hoje. Mas esse é outro papo. Entendeu? Que é a Palestina, né? Uhum. Os filisteus eram os arqui-inimigos dos hebreus. No entanto que o gigante Golias, ele era filisteu, né? Que veio da Filistia, que na tradução virou Palestia, que virou Palestina. Entendeu? Cara, muita coisa, a gente tem que fazer um programa semanal. Só sobre contextualização, né? Maravilhoso isso aí. Mas vamos voltar sobre a bichice? Não pode falar. Que é o que interessa. Eu tento voltar eu saio do humor porque eu fico nervoso. Inclusive, eu quero a cura hétero, porque eu quero deixar de ser hétero. Depois tu me ajuda. Feito... Olha só, quando ele falou eu quero a cura, chegou a me dar um suador aqui, que eu falei, esse cara vai voar em mim. Imagina, daqui a pouco o cara tira a blusa e tem um Bolsonaro estampado. Sai daqui, eu quero ficar puto. Imagina. Não posso falar que a ministra dos Direitos Humanos moveu ataque contra mim. Corta essa parte. Deixa eu dar uma preta aqui. Da onde vem essa ideia que perdura até hoje em pessoas religiosas da homofobia? Então, porque
principalmente nos primeiros séculos pós-vinda de Jesus, Constantino, em 313, lembra que Alexandre o Grande, gay, não teve filhos, não deixou herdeiros? O império dominou Alexandre, o Império Romano, e se tornou o maior império do mundo. E ele foi dividido em quatro tetrarquias. Tetrarquia de Filipe, de César, e uma delas foi para Constantino. Só que Constantino não estava satisfeito. E ele começou a guerrear contra os seus para transformar as tetrarquias num império único. E nessas guerras intermináveis, ele não tinha mais soldados, não tinha mais mão de obra. Então o que Constantino faz? Ele se converte. Ele diz, a partir de agora eu sou crente. Aceitei Jesus. E aí ele traz os cristãos para o lado dele para ser mão de obra. Neste momento, ele cria os cultos, define que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, que era o aniversário do Deus que ele seguia, o Deus Invictus, para dizer que a Semíramis, que era a deusa que ele servia, não podia ficar de fora, ele insere dentro da igreja e chama de Maria. Ele troca os nomes e aí ficou tudo bem para os cristãos. E aí começou os santos, as estátuas dentro da igreja. Então, entre as coisas que ele fez, era justamente decretar a luxúria como um pecado e aí a homossexualidade, até porque precisava procriar. Né? Mas, por algum motivo, outros pecados que também foram considerados foram abandonados durante o tempo e esse continua em vigor até hoje. A Bíblia chama, nas versões que nós temos, de abominação. A pessoa do mesmo sexo deitar com outra do mesmo sexo é abominação. Só que a palavra de Deus diz que existe um outro pecado que também é abominação. E fala que ele é abominação 2 vezes. Enquanto que a homossexualidade fala que é uma só. Falar mal de alguém. A maledicência. Você conhece alguém que nunca falou mal de ninguém? Não. Você conhece alguém que não falou mal de alguém hoje? Provavelmente falou, né? Eu não sei se falou, mas provavelmente alguém falou. Então, tchau, você não entra no céu. Logo, ninguém entra no céu. Um homofóbico não vai entrar no céu. Porque tá falando mal do E ele gay. acha que vai, porque ele tá combatendo, entre aspas, algo que... E nos últimos capítulos da Bíblia, quando vem a Nova Jerusalém, existe uma lista de quem não será bem-vindo no céu. E aí fala dos pastores corruptos, que usaram a mensagem para enganar as pessoas e lucrar. Fala sobre os avarentos, aqueles... Você está aqui para ajudar o próximo. Essa é a tua missão. Você não sabe qual é a tua missão? Parte desse princípio. Entendeu? Esse é o princípio básico do cristianismo. A ajudar. Entendeu? Tiago, meu irmão de Jesus, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então esse é o princípio básico. E aí, dentre essa lista dos que entram ou não entram na Nova Jerusalém, estranhamente fica de fora, não entra nessa lista, os homossexuais ou os sodomitas, mas entra os maledicentes. Então no final a gente se resolve lá com eles, né? Quando chegar nesse momento... No final, a minha palavra... então você está justificando o seu pecado. Então tudo bem, tá todo mundo pecado e tá todo mundo indo pro inferno. Sim. Ok, é por isso que nós precisamos de Jesus. Sim. Ninguém vai pro céu por mérito próprio. A gente vai por causa da cruz. Se não, tira a cruz, uai. Quando alguém te xingar, quando for homofóbico contigo, tu pode falar, nos vemos no inferno, então. A gente se vê lá. Se tu acha que eu tô pecando, tu também tá. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Mas aí a pessoa fala que ela não peca, ela faz pecados eventuais. Ela fala mal hoje, pede perdão, e aí, mas amanhã ela fala de novo. Mas aí ela pede perdão, são pecados eventuais. Mentira. Então eu beijo um homem hoje, peço perdão, amanhã eu beijo. Você tá entendendo? Volto em casa às 5 da manhã, faço assim... Desculpa. É a hipocrisia reinando. Enquanto aí Jesus vai falar sobre isso quando ele diz assim, você tá se metendo muito na vida do teu irmão. Faz o seguinte,
tira o poste que está no teu olho, e aí depois que você arrancar o poste que está no teu olho, que ele chama de trave, se você conseguir enxergar alguma coisa na tua frente, aí você fala do cisco do olho do teu irmão. Só que a Bíblia traz com uma palavra mais bonitinha. Né? Se porventura, ó vós, vistes a trave no olho do teu irmão, lembra-te antes do cisco. Viste a trave, o cisco no olho do teu irmão, lembre-te antes da trave no teu olho, retira-a para depois, quase Michel Temer, né? Usando mesóclise. Retirar-se-á antes a trave, para depois tirar-se-á o cisco do olho do teu irmão. É muito, né? Pro cara entender a gravidade disso aí, a Exatamente. Seriedade. Por isso que botaram o Cid Moreira pra narrar a Bíblia uma vez lá, né? Pra porque deixar dá mais medo. sério o negócio. Não, mas que daí dá mais medo ainda, né? Então vai ficar mais sério. que disse, Ángel, eu quero isso, Deus Pai Todo-Poderoso. Eles pegaram o mais próximo de Deus pra ficar bem parecido. Como é que Deus falaria aquelas palavras? Pois é, mas quando Deus chegou para Elias, diz a palavra de Deus que ele falou como um breve sussurro.